Boa tarde a todos. Meu nome é Valéria Reis Gravino. Eu sou advogada, professora e escritora e estou aqui no CEDH de 2020 para apresentar o meu trabalho a respeito do tema Insuficiência dos Mecanismos da Justiça de Transição Brasileira, o caso Celso da Rocha Miranda. Celso da Rocha Miranda foi um empresário perseguido político e recentemente teve essa perseguição política reconhecida pela Comissão Nacional da Verdade Brasileira, pela Comissão Estadual da Verdade do Estado do Rio de Janeiro. Na verdade, Celso da Rocha Miranda foi perseguido durante a ditadura militar brasileira porque seus interesses não se coadunavam com a do regime então vigente, na época da ditadura, é claro. O que ocorre é que, na época da ditadura, aqui no Brasil, as pessoas que não estavam, pelo menos, de acordo com as estipulações e com a ideologia do governo, que seria militar, eram consideradas comunistas ou contrárias ao governo. Só que a questão não se tratava de uma ideologia. O que ocorre, na verdade, é que qualquer pessoa, por qualquer ideologia que fosse, que tivesse se manifestando contrariamente ao governo, era taxada como perseguido político, como inimigo político. No caso de Celso da Rocha Miranda, a situação não foi muito diferente das outras pessoas. No entanto, ele não era partidário de nenhuma ideologia. Ele não era comunista, ele não era direitista. Ele simplesmente tinha um ideal de desenvolvimento brasileiro. E os ideais dele eram concernentes a algo muito mais forte do que uma ideologia. Era, sim, a de levar o Brasil a um dos lugares de destaque no mundo, como empresário, como visionário, se reunindo com outros tantos que gostariam de ter em prática esse mesmo ideal, de colocar em prática esse mesmo ideal. No caso, o presidente Juscelino Kubitschek, o sócio empresário Mário Wallace Simonsen, que igualmente foram perseguidos, e dessa forma era como se tivesse sido criado pelo governo ditatorial uma espécie de lawfare. Na verdade, é uma caracterização muito próxima, ou talvez totalmente adequada ao tipo do lawfare. O que é o lawfare? É uma guerra jurídica. O uso do governo de situações governamentais, ou seja, de instrumentos governamentais como o judiciário, poder judiciário, como normas jurídicas, para se organizar um esquema de perseguição àquelas pessoas que são o alvo do ataque, dessa guerra jurídica. Sendo assim, foram mapeados recentemente várias e várias legislações e normas jurídicas e, inclusive, localizado processos e pessoas que tivessem atuado no sentido de corroborar e de colaborar com essa prática desse lawfare, dessa perseguição política ao empresário Celso da Rocha Miranda. Celso da Rocha Miranda era um empresário visionário de muito destaque no mundo. Ele já foi Ele foi condecorado pela rainha da Inglaterra, ele recebia premiações no mundo todo, era filantropo, uma das pessoas que inovaram o conceito de responsabilidade social, muito preocupado sempre com a questão da responsabilidade social. Não era um mero lucro, tratava-se de lucrar e trazer benefícios para as outras pessoas, e principalmente para o Brasil. Uma série de empreendimentos sempre voltados, empreendimentos históricos, como BNDES, como a Panair do Brasil, como a Companhia Internacional de Seguros, todas companhias de suma relevância no contexto nacional brasileiro e internacional, e que foi um patrimônio dizimado totalmente pela ditadura militar. Uma organização para que se fizesse a diluição do patrimônio do empresário Celso. Além da diluição do patrimônio, a perseguição política se deu por vários outros contextos. O que nós chamamos de punições refratárias, ou seja, não houve tortura física, mas houve tortura psicológica, houve medo, houve autoexílio por medo, houve a perseguição patrimonial em si, que foi bastante custosa e penosa durante anos a fio, e todo um orquestramento de situações para que esse empresário não fosse mais lembrado, não fosse mais
não tivesse mais a sua memória viva no contexto nacional brasileiro. Portanto, esse trabalho veio, além de reperfilar e dizer quem era Celso da Rocha Miranda, veio sobretudo chamar a atenção para o fato de que os mecanismos de justiça de transição no Brasil não são suficientes. Vejam bem, uma situação muito clássica é de que os empresários, não só os empresários, todas as pessoas perseguidas políticas no Brasil podem entrar com pedido de reparação econômica através da Comissão de Anistia do Ministério da Justiça brasileiro. No entanto, essa Comissão da Anistia limita o teto de reparação econômica a R$100 mil. Celso da Rocha Miranda perdeu hoje o equivalente a um valor inestimável, mas calcula-se que muitos milhões foram perdidos do patrimônio dele. No entanto, como recuperar? Como devolver a esse empresário, que hoje já é falecido, ou aos seus herdeiros, a reparação devida por essa perda patrimonial? O governo desapropriou o patrimônio do empresário e, sendo assim, ele deve devolvê-lo. Não estamos sequer falando em indenização. Estamos falando em devolução daquilo que foi tomado por meios ilegais, por uso de normas jurídicas de forma ilegal, por criação de normas e uso do Poder Judiciário para corroborá-las de forma totalmente antagônica ao que se preceitua em termos de direitos humanos e ao contexto do direito como um todo. Todos sabemos que a justiça, os mecanismos de justiça de transição servem para a reparação. No entanto, no nosso país, no que diz respeito à reparação fiel, não há. O que há é, na verdade, uma tentativa de fazer reparações simbólicas. E temos alguns entraves, porque somente 50 anos depois é que foi reconhecido no Brasil o direito de as pessoas, através da Lei de Acesso à Informação, o direito de as pessoas procurarem por pelos motivos e pelas provas pelas quais elas foram perseguidas, né? No caso do Celso da Rocha Miranda, essas violações que foram ocorridas, que se deram através do lawfare, ficaram cada vez mais difíceis de serem comprovadas. Houve uma falência provocada, né, e reconhecida, né, através da Comissão Nacional de Verdade, que houve essa orquestração para levar uma companhia à falência. E isso ficou sob a gerência do Banco do Brasil, ou seja, era quase impossível você tomar posse das situações para se provar que você realmente foi perseguido político, de que aquilo estava sendo orquestrado daquela forma, simplesmente como meio de se tomar o patrimônio do outro por uma justificativa de ideologia, quando havia também interesse econômico de que isso ocorresse, né? Nós temos no Brasil a Comissão de Anistia, as Cortes Judiciais Brasileiras e as Comissões da Verdade, que foram temporárias. As Cortes Judiciais Brasileiras têm uma tendência a não aproveitar de todo, não abrir a questão profundamente para que sejam apurados os fatos e as indenizações realmente compensatórias sejam executadas. A Comissão da Anistia é uma comissão deficiente no sentido de reparação. Ela reconhece o status, muitas vezes as pessoas não têm como comprovar, somente hoje, 50 anos depois, e, além de tudo, ainda existem as questões dos tratados internacionais que o Brasil assinou e não são devidamente cumpridos aqui, a questão prescricional, que quando se trata de crime de lesa humanidade não deve ser considerada, e no nosso país isso ainda é um entrave. A Corte Interamericana de Direitos Humanos, que apesar de fazer os esforços para que o Supremo Tribunal Federal Brasileiro receba as orientações para que se reconheçam os danos, não é bem assim recebido. E a reparação econômica fica de fora, a reparação moral igualmente, e com isso há a fragilidade total do Estado Democrático de Direito, uma vez que, para que o Estado Democrático de Direito se mantenha, é necessário que as reparações com relação ao passado sejam realizadas para que isso não se repita, para que isso não aconteça mais. Não houve uma reparação, não houve uma devolução, houve simplesmente o silêncio de anos e que não levam e que deixa a nossa democracia hoje cada vez mais fragilizada.
com a abertura de porta, com a porta entreaberta para que outras violações ocorram ou para que permaneçam, porque as pessoas que foram perseguidas até hoje continuam perseguidas, até hoje não conseguiram recuperar o que era da vida delas, sejam de forma de pessoa jurídica ou forma física. Muito obrigada.